Olá, hoje nós vamos ao nosso último tema de nefrologia, tema 6, que nós vamos falar sobre o quê? Os exames frequentes, né, que são utilizados na nefrologia. São vários esses exames que podem mesurar a função renal, entre eles a creatinina, que é usado como marcador de insuficiência renal. Quanto maior o seu valor, pior será o funcionamento dos rins. O clérase de creatinina é a partir da creatinina no sangue e na urina de 24 horas. É realizado um cálculo matemático para chegar a esse valor, que nada mais é que a taxa que o rim tem a propriedade de filtração do sangue. O valor normal de creatinina varia de 90 a 130 ml por minuto. Isso é, cada minuto que passa, tá? De 90 a 130 ml de sangue são filtrados pelos rins. Qualquer valor abaixo dessa faixa é considerado que o paciente é portador de uma insuficiência renal. Existem outras maneiras também para estimar o clérese através de cálculos utilizando o valor da creatinina no sangue, idade, o sexo, a raça do paciente também. O valor de clérase obtido através dessas fórmulas são aproximadamente, né? São aproximados e serve apenas para ter uma estimativa da filtração renal. Como a gente vê ao lado, os tubos, né? Que são de sangue. Já na ureia, a substância produzida pelo fígado a partir da metabolização de proteínas da nossa dieta. A ureia também é eliminada pelos rins, portanto, uma elevação também pode significar o mau funcionamento dos rins. A urina 1 é um exame de fácil coleta que fornece informações valiosas, né? Sobre a saúde dos nossos rins também. É ideal ser coletada durante a primeira urina de manhã, dispensando o primeiro jato, mas também pode ser coletado em outros horários, mas o ideal é a primeira urina, depois o primeiro jato. Segue alguns parâmetros avaliativos da urina 1, que a gente vai encontrar glicose, uma urina normal não deve conter glicose. A presença de glicose na urina ocorre com frequência em pacientes diabéticos, porque quando a glicose está em níveis altos no sangue, ela acaba sendo filtrada e eliminada também pelos rins. Se o paciente não tiver diabetes, pode ser um sinal de doença nos túbulos renais. A proteína, normalmente, há uma quantidade muito pequena de proteínas na urina, praticamente indetectável. Algumas doenças renais causam perda dessa proteína na urina, que a gente chama de proteinúria. Nome dado às proteínas, né, que estão em presença na urina, que deve ser investigada por um nefrologista também. O sangue ou a hemoglobina, né, na urina, não deve conter sangue, nem hemoglobina, molécula que faz parte dos glóbulos vermelhos. A presença de qualquer um deles deve ser investigada. Importante, tá? Em mulheres, não deve ser coletada a urina tipo 1 quando elas estiverem menstruadas, que isso, claro, que vai apresentar, né, sangue, pois poderá causar um falso diagnóstico, porque é de origem vaginal esse sangue e não de origem renal. Hemácias e eritrócitos são células do sangue também chamadas de glóbulos vermelhos. Essa análise é feita observado no microscópio, tá? Uma urina normal contém apenas uma quantidade de hemácias. Quando houver um aumento, dizemos que o paciente está com hematúria, com sangue na urina, condição que deve ser investigada também. Leucócitos, tá? São células de defesa no nosso organismo, também conhecida como os glóbulos brancos. Quando elas são encontradas na urina, pode ser algum sinal de infecção ou inflamação no rim, nas vias urinárias, tá? Ou até uma nefrite. Os cristais, quando achado na urina também,
tá? Alguns cristais de ácido úrico ou oxalato de cálcio na urina, que é o mais comum, o oxalato, ele, na maioria das vezes, esses cristais têm importância clínica. Por quê? Porque pode ser decorrente de ingestão de alguns alimentos, como carnes, no caso dos cristais de ácido úrico, ou chocolate para oxalato de cálcio. Por outro lado, também esses cristais, quando presentes, pode significar o quê? Uma doença renal com cristais ou cistina e destrutivita. Pode ser também, né, os cálculos, né? E a urocultura é a cultura na urina, que é usado para a detecção do tipo de bactéria que tem na urina. Normalmente não contém bactérias, portanto, nesse exame de urocultura cresce algumas bactérias que têm uma alta probabilidade do paciente estar com uma infecção urinária. Então, é importante fazer essa urocultura antes que inicie qualquer antibiótico, senão não terá efeito. A contaminação da urina por bactérias na região genital ocorre quando a higiene é inadequada antes da coleta do exame, o que acaba contaminando a amostra com bactérias da região genital. Ela aparece no resultado da urocultura também. Para isso, tá? Não acontecer, orientamos uma boa limpeza antes dessa coleta e desprezar sempre o primeiro jato. A colonização da via urinária ocorre quando bactérias colonizam o canal urinário sem causar inflamação. Nessa situação, haverá bactérias na urocultura, mas o paciente não apresenta sinais de infecção, como ardência na urina e aumento de frequência das micções. O resultado de uma urocultura demora em média de 48 a 72 horas para ficar pronto, pois depende do crescimento da bactéria. Então, normalmente os médicos entram com um medicamento depois, tá? Um antibiótico, que faz a cobertura na maior parte das bactérias, para não esperar todo esse tempo, mas sempre depois da coleta. É importante lembrar que deve coletar a urocultura sempre antes, né, do antibiótico para não falsear o exame. E no resultado da urocultura geralmente consta o nome da bactéria, o número de colônias de bactérias, quantas tem, né, que crescem no meio da cultura, e também no antibiograma. Através do antibiograma, a sensibilidade da bactéria aos antibióticos também, por ser a eleição mais adequada. Proteinúria de 24 horas é o exame que quantifica, né, a perda da proteína na urina. É um período de 24 horas, já diz, proteinúria de 24 horas. Normalmente perdemos até 150 mg de proteínas em 24 horas. Quando o resultado é acima, o paciente apresenta proteinúria. Uma pessoa com proteinúria pode notar a urina bem mais espumosa, como se houvesse detergente na água do vaso sanitário. Isso ocorre geralmente quando a quantidade, tá, da proteína na urina já está em níveis bem altos. E essa proteinúria é uma indicação de lesão dos glomérulos renais, que ocorre nas unidades microscópicas que filtram o sangue dentro dos rins, que pode ser o indicativo de uma glomerulonefrite. Existem várias doenças que causam lesão nos glomérulos, tal como a diabetes, as glomerulonefrites, o lúpus, né, que é uma doença autoimune, a hipertensão arterial, a pré-eclâmpsia, né, que é uma hipertensão na gestação, e a própria obesidade também. Em vigência de febre ou após exercícios físicos intensos, a pessoa pode apresentar também proteinúria discreta e não estar associado a nenhuma doença renal. Por isso, evitamos coletar proteinúria nessas situações e sempre orientar o paciente a não colher em eminente de febre ou exercícios físicos. Para que esse resultado da proteinúria seja confiável, uma coleta deve seguir as seguintes orientações:
Retirar o galão de coleta no laboratório? Galão sim, por quê? Porque são 24 horas, é bastante urina. Ao acordar, despreze a primeira micção do dia e marque a hora que foi feito, por exemplo, às 7 horas. A partir desse momento, todas as urinas que fizer durante o dia e à noite também deve ser colocada nesse frasco de coleta. O frasco de coleta deve permanecer fechado e armazenado em geladeira. A coleta termina somente no dia seguinte, coletado da urina, tá? Na mesma hora que desprezou a primeira micção anterior, por exemplo, às 7 horas da manhã do outro dia. Toda urina coletada de 24 horas deverá ser encaminhada ao laboratório no máximo em 2 horas após o término da coleta. Durante 24 horas de coleta, a ingestão de líquido deverá ser habitual, que você faz todos os dias. Caso haja alguma perda de urina, tá, da coleta, da proteinúria, o valor não vai ser real, então deve-se iniciar totalmente o processo novamente, porque vai ter alteração, não deve-se enviar para o laboratório. Aconselha-se sempre fazer aos domingos, pois é o dia que a pessoa permanece em casa para realizar a coleta adequadamente e que não precisa ir trabalhar, etc, né? E enviar na segunda de manhã para o laboratório. A proteinúria é um sinal de doença renal e deverá sempre ser investigado com maior atenção. A biópsia renal é um exame frequentemente solicitado, tá? Pois fornece informações de diagnóstico e tratamento de algumas doenças renais. Como vocês podem estar vendo aqui, né? É um dispositivo com agulha que é introduzido no rim através da parede abdominal, que é coletado uma pequena porção. O paciente permanece acordado sobre todo o procedimento, com auxílio do ultrassom também, que vocês podem ver aqui, o ultrassom aqui, tá? Para também estar localizando-se o rim. E é feita uma anestesia só local, né, com xilocaína, e após esse anestésico, essa agulha é introduzida no paciente até chegar ao rim. São retirados 2 ou 3 fragmentos pequenos enviados para análise microscópica. A biópsia renal é sempre um procedimento bem simples, rápido e seguro, tá? De cada 100 pessoas que fazem uma biópsia, aproximadamente 15 apresentam sangramento visível na urina, sendo autolimitado na maioria das vezes. Ou seja, eles vão cessar sem necessidade de cirurgia, nada, pode ocorrer. E para isso a gente tem que orientar o paciente também, para ele não ficar assustado. Para minimizar os riscos de sangramento, a gente deve ter o quê? Algumas orientações: suspender antes dos exames medicamentos que alteram a coagulação, como a S, o clopidogrel, a varfarina, entre outros, que pode causar sangramentos. Manter a pressão arterial bem controlada no dia e após o procedimento. Realizar esses exames, tá? Para verificar a coagulação do sangue, colher um coagulograma. Se possível, realizar a biópsia guiada pelo ultrassom, que ela é mais assertiva. E respeitar o repouso após o procedimento. Mesmo seguindo rigorosamente todas essas orientações, pode ter um risco pequeno de sangramento, tá? Não pode ser anulado por se tratar de um procedimento invasivo com uma agulha. O ultrassom de vias urinárias ou de rim, né? É um exame exatamente valioso na avaliação renal também. Nele é possível avaliar o tamanho dos rins, se existe cistos, cálculos ou dilatação do canal urinário. O tamanho de um rim adulto normalmente é de 9 a 12 centímetros no seu maior eixo. Quanto suas dimensões maiores de 12 centímetros ou menores do que 9, é necessário também uma investigação. O diabetes e os rins policísticos com bastante cistos são 2 exemplos de doenças que aumentam o tamanho do rim.
já que as doenças crônicas com estágio avançado, tipo a doença renal crônica, né? Ela é uma doença silenciosa, ela vai atrofiar os rins. E, portanto, isso é capaz do médico avaliar o que está acontecendo nesse rim. Os cálculos renais podem ser visualizados através do ultrassom, porém, né, os cálculos, né, que estejam nas vias urinárias ureteres pode não ser vista nesse tipo de exame, sendo necessária uma tomografia. O ultrassom renal é um exame de escolha para acompanhamento do paciente com cálculos, que ele vai sempre estar acompanhando o tamanho do cálculo e a sua localização. E os cistos também podem ser visualizados através do ultrassom, que também fornece uma informação sobre esse cisto, permitindo classificá-lo como os benignos, né, ou malignos. O ultrassom também é um bom exame para avaliar a dilatação do canal urinário causado pelas obstruções. Há vários fatores que podem obstruir as vias urinárias, desde os cálculos, que são os mais comuns, e na maioria das vezes, não se consegue visualizar esses cálculos no ureter, pelo ultrassom, como eu falei. Mas se o ureter estiver dilatado, isso pode ser um indício de obstrução. O cálculo no ureter ele pode ser diagnosticado por uma tomografia, mas se estiver dilatado já pode-se imaginar um cálculo. A bexiga também é avaliada no ultrassom de rins e de vias urinárias. Pelas paredes espessas pode significar uma obstrução na uretra, do canal que conduz a urina para fora da bexiga. Obstruções na uretra em homens, na maioria das vezes, é decorrente das doenças da próstata. Aqui eu ponho para vocês os nossos vídeos, como coleta de material de urina, coleta de urina para exames de pacientes sondados, como deve ser feita a coleta de urina urocultura, urina de 24 horas, a biópsia renal percutânea e ultrassom do sistema urinário. E aqui são as atividades para serem realizadas no fórum. Eu agradeço a participação de vocês.